Eu lhe convido a abrir a Escritura no Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7, versículos 13 e 14. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14. Se você quiser também, já pode deixar aí também marcado o Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, do verso 22 ao verso 30, que será uma leitura correlata. A princípio, o Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, e posteriormente, Evangelho segundo Lucas, capítulo 13, de 22 a 30. Diz o texto bíblico: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. E agora, Lucas capítulo 13, a partir do verso 22. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou: Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Amém. Meus amados irmãos, o estudo desta noite tem como tema porta estreita e caminho apertado. E geralmente a ideia já não nos agrada muito quando nós mencionamos: a porta é muito estreita, o caminho é muito apertado. Geralmente nós gostamos de transitar em rodovia, classificada como de mão dupla, espaçoso, largo. Alguns então comentam que nos Estados Unidos as rodovias são muito espaçosas, dá para transitar com tranquilidade. A ideia aqui é uma ideia diferenciada, dando-nos então a compreensão ou sinalizando-nos das dificuldades, dos obstáculos que precisam ser superados. Chama a sua preciosa atenção para algo muito importante: é que o ensino acerca dos dois caminhos não é uma peculiaridade do Novo Testamento. Ele também está presente no Antigo Testamento. O Antigo Testamento retrata em várias de suas partes a ideia aqui apresentada pelo Senhor Jesus. Por exemplo, no livro da lei, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, está escrito: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. É a mesma ideia. Qual é a ideia? Vida versus morte, bênção versus maldição. É a mensagem que é considerada na teologia a mensagem dos dois caminhos. Quando chegamos nos Salmos, encontramos no primeiro Salmo, o Salmo que lemos nesta noite, o seguinte, acerca da mesma mensagem, versículos de 3 a 6. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido.
Agora vem o contraponto. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Aqui nós temos a imagem do ímpio sendo distinguida da ideia ou da imagem do piedoso, daquele que é bem-aventurado. A ideia da árvore, que é fixa, contra a ideia da palha, que é levada pelo vento, que não tem firmeza, que não tem raiz. Aqui nós temos Deus conhecendo o caminho dos justos, porém ficando claro que o caminho dos ímpios é um caminho de morte. Então essa questão é uma questão que está presente também no Antigo Testamento, perpassa os livros do Antigo Testamento, e o Senhor Jesus então vai se valer da mesma imagem para aplicar o seu ensino. Quando nós chegamos em Mateus, no capítulo 7, nos versículos de 13 a 14, nós temos aqui então 4 ideias distintas. Ele vai usar 4 imagens para fixar o ensino. É muito bom lembrarmos, meus irmãos, que a ideia é fixar o que o Senhor Jesus estava a ensinar. É por isso que ele vai usar as imagens, é por isso que ele vai usar as ideias, é por isso que ele vai destacar as concepções. Então, quais são as imagens que ele usa aqui em Mateus 7, 13 e 14? Primeiro, uma porta estreita, contrapondo com uma porta larga. E aqui você deve ter em mente a ideia da porta, conforme o costume do Oriente. É aquela passagem que foi estabelecida, parecendo muitas vezes até uma ogiva, só que em cima arredondada, onde as pessoas transitavam. Você não pode ter a ideia comum desta porta ocidental. É aquele orifício que está na muralha, que permite o ingresso, que permite o acesso. Muitas vezes um portão estava após a porta para bloquear ou restringir o acesso, mas você tem que lembrar então daquele orifício que está na muralha. Outro, caminho apertado versus um caminho espaçoso. É para que as pessoas pudessem meditar a respeito dessa questão. Outra ideia, poucos versus muitos. O texto traz essa ideia, mas uma ideia, e a última aqui do texto, vida versus perdição. Então, usando estes 4 elementos, a porta estreita, o caminho apertado, poucos e vida, o Senhor Jesus então tem uma preciosa lição a ensinar aos seus ouvintes, àquelas pessoas que estavam ali no Sermão do Monte. E o texto paralelo de Lucas traz algumas lições que são lições adicionais que, quando nós analisamos paralelamente os 2 textos, podemos ter com mais clareza acerca do que o Senhor Jesus estava tratando. Bom, já lido o texto de Lucas, que destaques eu faço antes de passar à aplicação do nosso texto? Primeiro, o texto de Lucas vai destacar 6 ensinos. Qual é o primeiro ensino que o texto destaca? É uma condenação expressa à presunção. Nós temos isso nos versículos 25 e 27 do texto. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Então direis: comíamos e bebíamos na tua presença, e ensinavas em nossas ruas. Mas ele vos dirá: não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. A condenação é clara aqui, no sentido de que pessoas que possuem uma religiosidade, pessoas que possuem hábitos litúrgicos, pessoas que dizem desenvolver uma certa espiritualidade, essas pessoas elas precisam ser alertadas que hábitos litúrgicos, familiaridade eclesiástica ou até mesmo o desenvolvimento de uma suposta espiritualidade
não é indício, não é prova de novo nascimento. Necessário vos é nascer de novo. Aqui o Senhor Jesus está explicitamente condenando uma presunção e uma falsa familiaridade de alguns que pensam que porque tem traquejo eclesiástico, porque tem conhecimento denominacional, porque tem envolvimento religioso, porque tem vínculo com alguma espécie de manifestação cristã, ele é automaticamente um cristão. E o Senhor Jesus então está condenando. Não pense que a sua pretensa familiaridade significa novo nascimento. Por isso o Senhor Jesus, quando no Sermão do Monte fala sobre uma porta apertada e um caminho estreito, está sinalizando quanto à necessidade do novo nascimento para que se possa passar através da porta estreita e se trilhar o caminho apertado. Porta estreita e caminho apertado são elementos presentes na vida de um regenerado, de alguém que nasceu de novo. Certamente, meus amados irmãos, este primeiro ensinamento deve chamar a nossa atenção. Por quê? Porque temo que nos nossos dias muitos estejam familiarizados com o ambiente evangélico, familiarizados com o linguajar evangélico, familiarizados com os ritos evangélicos, familiarizados com o mundo gospel, mas efetivamente não nasceram de novo. E naquele grande dia estas pessoas passarão vergonha, estas pessoas ficarão em aflição, porque embora elas possam elencar atividades eclesiásticas, elas serão rechaçadas pelo Senhor, que dirá franca e abertamente: nunca vos conheci. Vocês possuem uma falsa intimidade comigo. Vocês possuem uma falsa familiaridade comigo. Então vocês não podem equivocar-se. Segundo, há um incentivo explícito aos seus discípulos no que diz respeito à santificação. Veja o versículo 24 do texto paralelo de Lucas. Eu estou fazendo ainda os destaques do texto de Lucas. Respondeu-lhes: esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Obviamente que o ensino aqui precisa ser comparado à luz de todo o ensino da Escritura. Nós não somos salvos por boas obras, nós não somos salvos por mérito, nós não somos salvos por sofrimento. É óbvio, é claro que o que o Senhor Jesus está a falar aqui é que aquele que nasceu de novo, aquele que é humilde de espírito, aquele que foi agraciado com o Espírito Santo e, consequentemente, todas as bênçãos do novo nascimento, agora ele deve esforçar-se por andar no caminho que o próprio Deus nos aponta em sua bendita palavra. Lembre-se que nós estamos numa sessão que é denominada de objetivo cristão, e nesta seção de objetivo cristão, você tem as cenas dos dois elementos diversas vezes. Por exemplo, é terra ou céu, no que diz respeito ao seu tesouro? É luz ou trevas, no sentido da sua concepção de mundo? É Cristo ou dinheiro quem governa a sua vida? É descanso, tranquilidade, confiança na providência ou ansiedade? Todas estas questões estão postas na seção que tem por título o objetivo cristão. O objetivo cristão, é óbvio, é o tesouro do céu, é luz na interpretação do mundo em que nós vivemos, é completamente debaixo do senhorio de Cristo e descansando na sua providência. Então nós trilhamos assim o caminho da santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Meus amados irmãos, a questão da santificação é algo que precisa ser esclarecido, que precisa ser enfatizado, porque algumas pessoas de má fé querem trazer confusão no que diz respeito a dispensar a santificação por conta da justificação. Justificação e santificação caminham paralelamente.
todo aquele que foi justificado necessariamente deve caminhar ou trilhar na santificação. Agora, essa história de que eu fui justificado, essa história de que eu estou salvo, essa história de que eu sou nova criatura e continua vivendo no pecado, à parte de Deus e da sua vontade revelada, é um testemunho claro de que a pessoa está se enganando e está valendo-se de uma falsa familiaridade, a qual será reprovada. Então, é necessário esforço na santificação, porque diferente da justificação, que é aplicada de uma vez por todas e de uma forma plena em todos, a santificação ela é iniciada por Deus e ela é continuada, desenvolvida por nós, que somos capacitados pelo Espírito. Por isso o texto diz: esforçai-vos. Esforçai-vos para o exercício da salvação, não para adquirir a salvação, mas por frutificar a salvação com a qual você foi alcançado. Mas há um tempo limitado quanto à oferta da salvação. O tempo não é indefinido, o tempo não é ad eterno. Não há a possibilidade de alguém que não experimentou a salvação aqui possa usufruí-la a posteriori, depois, possa arrepender-se depois de morto, possa receber alguma ajuda, algum auxílio de quem está vivo. Não, a salvação ela tem que ser definida aqui e agora. Portanto, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Veja o que diz o versículo de número 25, do texto de Lucas, que é o texto paralelo. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós, do lado de fora, começardes a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta, ele vos responderá: não sei de onde sois. Há uma parábola, a parábola das 10 virgens, 5 prudentes e 5 nércias ou loucas, onde o ensino está presente. As nércias, elas conduziram o cortejo nupcial, chegaram ao local da festa, elas adentraram e lá o texto é claro dizendo que a porta se fechou. Posteriormente, as nércias chegaram e elas clamaram e elas bateram, porém, elas foram informadas que a porta não seria mais aberta. Uma vez a porta fechada, não haveria mais condições de abri-la. Elas perderam a oportunidade. E o ensino, o objetivo é justamente mostrar que a salvação ela é definida aqui. Ela tem um tempo, há uma oportunidade. E alguém então pode dizer: mas se tem predestinação, então isso não faz sentido. A predestinação não exclui a sua responsabilidade. A eleição divina não elimina a sua, a minha, a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis. Ou se alguém aqui retardar, postergar, negligenciar a sua salvação, pensa que ficará impune, ileso da justiça divina por conta da predestinação. Certamente que não haverá de perder a salvação, mas não ficará sem o justo juízo de Deus. Ou o fato de sermos predestinados e termos a garantia da nossa salvação nos habilita e nos faculta a viver em desacordo com a palavra de Deus, e nós iremos alegar que da parte dele não pode vir sobre nós nenhum tipo de justiça porque somos predestinados. Isso não é bíblico. Nós prestaremos contas sim a Deus. É verdade que o nosso advogado garante a nossa salvação, mas isso não nos faculta brincar com o Deus vivo, pois horrível coisa é cair nas suas mãos, e é disso que o texto está falando. Ora, irmãos, senão, para que o esforçai-vos? Se no final das contas vai dar tudo certo, se no final das contas nada vai ser visto, se no final das contas nada vai ser verificado, por que o esforçai-vos? Por que o alerta para entrar
pela porta estreita e trilhar o caminho apertado? Não faria sentido. Seria um jogo, um teatro, uma brincadeira? De forma nenhuma. Quarta lição do texto de Lucas. O livramento é uma consequência do governo. Ou seja, quem está debaixo do governo de Deus recebe o livramento operado, produzido pelo próprio Deus. Versículo 27. Mas ele vos dirá: não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais a iniquidade. Estas pessoas não estavam debaixo do governo de Deus. Estas pessoas não tinham a Cristo como seu Salvador. Portanto, ele não era o seu Senhor, pois quem o tem como Senhor, também o tem como Salvador. Não existe essa história de Cristo ser Salvador e não ser Senhor. Ele é Senhor e Salvador. Ele tomou para si, ele conquistou, ele comprou, ele adquiriu, ele governa e ele salva. Quinta lição do texto, versículo 28, as reações. Ali haverá choro e ranger de dentes. O choro, o desespero, a aflição daqueles que foram banidos da presença do Senhor, porque eles negligenciaram a salvação, eles desprezaram aquilo que Deus havia oferecido na pessoa do seu Filho. E o ranger de dentes? A expressão da raiva, a expressão da inveja, porquanto outros adentraram, e outros que chegaram bem depois, e outros que, segundo os presunçosos, nem mereciam estar ali, e agora estão posicionados em lugar de destaque. E ele então range os dentes, expressando a sua raiva, expressando a sua inveja, porque ele que presumia adentrar, ficou de fora, e o outro que ele julgava indigno de ali encontrar-se, está a banquetear-se, faz parte das celebrações, faz parte da festa. Finalizo aqui, para adentrar as lições do texto, o que nos diz o versículo 29. Veja a expressão: muitos, não poucos, muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Isso mostra-nos a abrangência deste reino, o alcance desta salvação. Ele alcança pessoas no Oriente e no Ocidente, no Norte e no Sul, mostrando assim a aplicação de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Significa que esta salvação ela foi oferecida indistintamente, ela não está restrita aos judeus, ela alcança quem está no Oriente, no Ocidente, no Norte e no Sul, naquele grande e glorioso dia, de todas as tribos, povos e raças, muitos virão te adorar. Sim, naquele grande dia, o Senhor será louvado por todos os povos da terra, e a sua salvação ela será engrandecida, porque efetivamente o amor de Deus alcança todos os povos, ainda aqueles mais longínquos, ainda aqueles mais distantes, ainda aqueles que possuem menos destaque, eles podem permanecer esquecidos aos nossos olhos, mas eles não estão esquecidos aos olhos do Deus Todo-Poderoso. É a sua promessa. Então nós temos esses 6 destaques aqui do texto paralelo, que certamente nos ajudarão na compreensão do texto que nós estamos tratando, que é Lucas 7, versículos 13 e 14. Então, algumas lições agora do nosso texto. Primeiro, você não tem ingresso ao reino em virtude do sofrimento. Não é o sofrimento que lhe haverá de dar acesso, ingresso no reino de Deus. Não é o sofrimento, porque sofrimento há para ímpios e piedosos, para regenerados e não regenerados, para
perdidos e salvos. Então não é o sofrimento físico, o martírio, a privação que fará com que alguém ingresse no reino de Deus. Pode ser que alguém interprete equivocadamente o entrar pela porta estreita e o percorrer o caminho estreito como sendo o sofrimento físico. Então, o sofrimento físico não vai valer de nada no que diz respeito a ingressar no reino de Deus. Segundo, também o sofrimento físico não ajudará ninguém a permanecer no reino de Deus. Se sofrimento físico ajudasse alguém a ingressar e a permanecer, certamente Lutero não teria experimentado a crise espiritual que ele experimentou. Porque Lutero era um homem que impingia a si sofrimento, dores, objetivando a purificação da sua alma. Comia pouco, dormia no chão frio, procurava viver com o mínimo possível, objetivando o quê? De alguma sorte garantir a sua salvação. Sofrimento físico não vai trazer a permanência de ninguém no reino de Deus. E por fim, não haverá de garantir a vitória final a ninguém. Não dá ingresso, não mantém e não garante a vitória. Então podemos descartar por completo qualquer ideia, qualquer pensamento de martírio, qualquer pensamento masoquista como sendo algo que faculta o acesso à permanência ou à vitória final no reino de Deus. De que o texto está falando objetivamente, praticamente? O texto de Mateus 7, 13 a 14, nos fala a respeito do que significa o discipulado, do que significa seguir a Jesus. E aqui, meus irmãos, vai um alerta. A salvação, ela nos foi dada graciosamente. Agora, seguir a Cristo não é algo barato, não é algo comum, não é algo vulgar. Seguir a Cristo tem as suas implicações, e é disso, Velma, que o texto está tratando, das implicações em seguir a Cristo, das implicações de vivenciar a salvação que graciosamente nos foi outorgada por Deus na pessoa bendita do seu Filho, e por isso nós somos humildes de espírito. O discipulado é algo custoso. Vejamos, Dona Eli, Mateus capítulo 10, versículo 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Cruz aqui não é desemprego, cruz aqui não é enfermidade, cruz aqui não é um vizinho barulhento, cruz aqui não é um chefe ruim, cruz aqui não é absolutamente nenhuma destas questões que são comuns e peculiares a todas as pessoas. Cruz aqui é o entendimento da sua natureza pecaminosa, dos seus pecados, dos seus erros, das mazelas do seu coração, do reconhecimento de que você efetivamente sozinho não pode vencer estas coisas e correr para os braços de Cristo e estar consciente de que por meio dele é que você vive a vida cristã. Nós só somos bons quando nós nos comparamos aos outros. Agora, quando nós nos comparamos com o próprio Deus, aí nós percebemos quão grandes são as nossas misérias e quão desesperadamente nós precisamos de Cristo. Então a cruz são os seus pecados. Cruz aqui são os seus erros, as suas incoerências, as suas mazelas. Você precisa compreender tudo isso, estar consciente de que só em Cristo você pode superar estas coisas. Nós conseguimos alguns eufemismos para esconder os nossos pecados: temperamento, gênio, mau humor,
e outras coisas que nós costumamos apresentar para amenizar a corrupção do nosso coração. Mateus 16, 24 a 25 vai dizer assim: então disse Jesus a seus discípulos. Veja, Carol, que ele não está dizendo aos escribas e fariseus, veja que ele não está dizendo aos gentios, ele está dizendo aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então aqui está explícito a necessidade da renúncia, do abandono de absolutamente, Felipe, qualquer coisa que possa nos trazer uma suposta garantia para que em Cristo esteja toda a nossa confiança, ou Ele, ou nada. É isso. E muita gente, quando se depara com esta realidade, escolhe o nada, porque pensa que o nada pode lhe dar efetivamente mais garantia do que o Filho de Deus. João capítulo 15, versículos 18 e 19 diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não seria mais confortável, Alberico, se o mundo nos amasse? Não seria mais cômodo se o mundo nos aplaudisse? Não seria mais cômodo se o mundo então facilitasse as coisas para o nosso viver, para o nosso caminhar? Seria. Não seria, Carlos Vitor? O mundo poderia cooperar conosco, mas o mundo não vai cooperar conosco, ele não vai nos dar uma mãozinha, ele não vai nos dar uma colher de chá, porquanto o mundo nos odeia, e odeia-nos não porque nós fizemos alguma coisa mal, perversa ao mundo, é porque nós temos como modelo, como padrão, como paradigma, o Filho de Deus. E o comportamento do Filho de Deus causa revolta no mundo, e como nós somos seus discípulos, o que fizeram a ele no sentido de hostilizá-lo, também farão a nós, porque o mundo não concorda com o padrão por ele estabelecido. É por isso que a porta é apertada, é por isso que o caminho é estreito, não é fácil, não é tranquilo, não é suave, não existe essa questão da teologia da prosperidade, não existe, não existe. Aqui a teologia é da cruz, não é a teologia da prosperidade. Eu sei que a teologia da prosperidade atrai muito mais. Venha pobre e fique rico, venha funcionário e fique chefe, venha de casa alugada e saia com a sua casa própria, venha de ônibus e saia de carro. Isso é bem mais atrativo, bem mais confortável. Agora, a pessoa que está de casa alugada, que está de ônibus, que está na fila do SUS, chega aqui e você diz: você quer segui-lo? Então nega a si mesmo, tome a sua cruz e vá adiante, porque o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. Tá, então assim fica difícil, assim fica complicado. Mas essa é a proposta do Senhor Jesus. Mas, João 16, 1 e 3: tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Então, que ninguém seja apanhado de surpresa, que ninguém se surpreenda, que ninguém diga que não foi avisado. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isto tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Então, é isso que você vai receber em seguindo-o. É isso que significa aqui a porta estreita e o caminho apertado.
Atos 14, 22, e eu finalizo esta sessão. Olha só como começa o texto, presbítero Simonton. Olha só como é que começa o texto. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Era a mensagem que o apóstolo estava trazendo no capítulo 14, versículo 22. Como é que eu vou fortalecer a sua alma, Ariane? Alertando-lhe que importa, por meio de muitas tribulações, ter o caráter refinado, ter o caráter lapidado para aquele grande e glorioso dia. A porta estreita e o caminho apertado não é uma atitude mesquinha da parte de Deus, não é uma atitude punitiva da parte de Deus, é uma atitude pedagógica, é da parte de Deus graça para que o nosso caráter seja refinado. Já imaginou alguém ser fortalecido com estas palavras? Bom, Vinícius, é dizer, ó, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem, você vai conseguir, eu estou aqui, eu te apoio. Mas a mensagem é: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Aplicação cristológica do texto. O que o texto nos aponta a respeito da pessoa bendita de Cristo, que porta, que caminho. Entrai pela porta estreita, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Quem é que vai garantir a nossa passagem? Quem vai garantir o nosso caminhar? Vejamos o texto. João capítulo 10, versículo 9, palavras do Senhor Jesus. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele é a porta. Quem nele espera, não espera em vão, dona Olga. É certo, é seguro, é firme. O nosso bendito Salvador está ali para nos tomar pela mão e nos conduzir. Em João, no capítulo 14, versículo de número 6, nós temos: respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você não precisa ter medo do caminho. O caminho é o Filho de Deus. Você não precisa ter receio de passar pela porta. A porta é o nosso bendito Redentor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Sozinho, nós nunca conseguiríamos. Sozinho, nós estamos perdidos. Mas como disse Lutero no hino 155, Castelo Forte, mas Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabeis quem é Jesus? O que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus. Por isso, adentre pela porta, por isso, prossiga no caminho. A porta, o caminho, não representa um sistema religioso legalista, com normas, com regras, com códigos, com checklist, com pontuação, com prêmio. A porta e o caminho apontam para o Filho de Deus. Por isso que é tão certo, por isso que é tão seguro. E o apóstolo Pedro então vai dizer: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos.
é franca a porta divinal, aberta a todos aqueles que ouviram o chamado do Pai. Pode entrar. A ceia está posta e ela haverá de ser celebrada. Muitas vezes, quando nós lemos a parábola das 10 virgens, e quando chegamos na passagem, no momento que fala que a porta fechou, o nosso olhar ele fica sempre ou majoritariamente voltado para quem ficou do lado de fora. Via de regra, concentramos a nossa atenção em quem não entrou. Aqui no texto de Lucas, via de regra, vamos concentrar a nossa atenção naqueles que não foram recepcionados, naqueles que não foram admitidos. Mas nós precisamos focar em quem entrou, em quem foi recebido. Porque uma vez que a porta se fechou, pastor Alex, nunca mais haverá choro, nunca mais haverá pranto, nunca mais haverá lágrimas, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá nenhum tipo de agonia, de aflição, de angústia, de perturbação. Por quê? Porque a porta está fechada, não vai passar mais nada. E agora começou as boldas, e agora começou a festa, e agora começou a celebração. Portanto, ponha os seus olhos na bem-aventurança de que é adentrar e ter a garantia que a porta está fechada. Se quem está fora não entra, quem está dentro também não sai. Por isso o texto diz o seguinte: ali haverá choro e ranger de dentes quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugares à mesa no reino de Deus. Há lugares na mesa de Deus, há bem-aventurança. Então o Senhor Jesus está a nos ensinar a respeito de como devemos confiar na sua bendita pessoa, porque os nossos pais, os patriarcas, embora não contemplando, aguardaram a chegada do Redentor, do Remidor, do Salvador. Eles foram salvos pela confiança naquele que efetivamente tomaria sobre si todas as enfermidades. E nós confiamos naquele que já veio, naquele que se encarnou e que padeceu na cruz do Calvário em nosso lugar. Tenho exatamente 2 minutos para fazer aqui a aplicação e procurarei ser pontual nos 2 minutos que tenho, Carol. Aplicações do texto. Primeiro, a necessidade do conhecimento da verdade. Ninguém é salvo sem o conhecimento da verdade, porque se nós tivermos a pressuposição de que alguém pode ser salvo à parte do conhecimento da verdade, para que nós vamos pregar o Evangelho? Qual é a necessidade de pregar a palavra de Deus? Então, o conhecimento é essencial. É necessário que as pessoas conheçam quem é a porta. É necessário que as pessoas conheçam quem é o caminho. Porque senão as pessoas passam a escolher sua própria porta e seu próprio caminho. E a decepção e o horror será certo e seguro, porque só há uma porta e só há um caminho. Segundo, o conhecimento da verdade leva ao arrependimento. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, a verdade traz ao coração do homem alcançado por ela arrependimento. Alguém pode ser salvo sem arrependimento? Não. Por isso que é bem-aventurado quem chora, porque aquele que foi alcançado pela graça e humilde de espírito lançou toda a sua esperança em Cristo, chora os seus pecados, lamenta suas mazelas. Por isso, irmãos, é muito perigoso quando nós nos alegramos dos nossos pecados. Eu diria que é trágico quando nós não choramos os nossos pecados e nos alegramos, porque o arrependimento é uma consequência direta
do conhecimento da verdade que liberta. Bom, terceiro ponto, terceira aplicação. O conhecimento da verdade que leva à libertação do domínio do pecado nos dá então a condição de caminhar em submissão a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Pois quem não tem a Cristo como Senhor, jamais poderá chamá-lo de Salvador. E isso nos conduz a uma vida de obediência à sua vontade, a uma vida de obediência à sua palavra. É certo que isso não nos faculta aqui e agora uma vida de perfeição. Não, nós não somos perfeitos aqui e agora. Mas é certo que, pela obra santificadora do Espírito, como nós cantamos aqui, dia após dia, o caráter de Cristo vai sendo moldado no nosso caráter, preparando-nos para aquela festa. É interessante que o apóstolo Paulo vai nos dizer na Epístola aos Efésios que Cristo se entregou à morte em favor da igreja para apresentá-la sem mácula, sem ruga, naquele grande dia. A sua obra foi uma obra para lapidar, para restaurar para aquele grande dia. Essa é a obra do Espírito em nós, lapidando, restaurando, preparando para aquele grande dia. Meus amados irmãos, temos da parte de Deus este chamamento para caminhar em santificação, para caminhar em novidade de vida, para que frutifiquemos, para que isso seja efetivamente algo deleitoso no nosso caminhar. E se porventura alguém ainda não passou pela porta, alguém que encontra-se conosco nesta noite, alguém que nos acompanha pela internet, que passou, que está ouvindo a mensagem, fez um autoexame, entendeu que ainda não teve esse encontro com Cristo, é agora a oportunidade, é agora o momento, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.